Glórias a Deus. Livro de Lucas, capítulo 11, versículo 13 em diante. Amém, amados? Glórias a Deus. A palavra de Deus diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém? Até aí. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Pai, levanta essa igreja, Senhor, como um instrumento da Tua justiça nessa cidade. Levanta cada membro, Pai, como instrumento da Tua paternidade nesse lugar. Que possamos, Pai, aqui neste lugar ser um orfanato, Senhor, para receber todos aqueles órfãos de Ti, órfãos do Teu Espírito Santo, que não conhecem, Senhor, a Tua paternidade e que venham Te conhecer neste lugar, Pai. Porque nós entendemos, Senhor, a Tua vontade, nós entendemos o Teu querer, nós sabemos o Teu grande amor, Pai, que Tu sente pelas almas, pelas vidas, Pai, que estão aí fora, Senhor. E nós rogamos, Pai, para que o Teu Espírito Santo esteja conosco, conforme a Tua palavra fala, Pai. A Tua palavra está dizendo, Senhor, não é uma oração vazia, não é uma oração de achismo, não é uma oração, um pedido vão ou solto no ar. Nós estamos orando, Senhor, aqui de acordo com as Tuas Escrituras que falam que o Senhor daria o Teu Santo Espírito a todos que têm pedido. E nós levantamos um clamor esta noite: Espírito Santo, nos dá, Pai. Nos dá, Senhor, o Teu Espírito Santo. Nós queremos, nós precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor, para entender a Tua paternidade, para entender o Teu poder, para entender, Senhor, a Tua graça e a Tua glória, Senhor, neste lugar, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Então aqui nós vemos nessa mensagem que o próprio Cristo está falando a respeito do Espírito Santo. Sabe, queridos, que poucas vezes na minha vida eu orei assim: Pai, me dá o Teu Espírito Santo. Quem já orou dessa forma? Nós já oramos, eu já orei: Espírito Santo, vem. Espírito Santo entra na minha vida, faz um rebuliço na minha vida, no meu ser, muda tudo. Mas eu nunca pedi, talvez alguma vez já tenha pedido, mas não me lembro, especificamente conforme a palavra está nos relatando aqui. A palavra está muito clara, que diz que o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Sabe, amados, que junto do Espírito Santo vem todas as benéfices do Senhor. Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nas nossas vidas, nós temos força, nós temos coragem, se cumprem nas nossas vidas todas as promessas que o Senhor tem feito, todas as promessas que o Senhor tem nos dado, se cumprem nas nossas vidas a partir do momento que o Espírito Santo nos é dado. Existe uma diferença entre batismo. Hoje ainda eu falava com um amigo sobre batismo. Existe uma diferença entre ser batizado nas águas e ser batizado com ou pelo o Espírito Santo de Deus. E existe uma diferença grande entre ser visitado pelo Espírito Santo e ser batizado pelo Espírito Santo. E eu creio, queridos, que nós precisamos, como igreja, buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus. E muito além disso, nós precisamos ainda buscar todos os dias a visitação do Espírito. Sabe, queridos, que a Bíblia diz que Ele mora dentro de nós. No momento em que nós falamos: Deus, a minha vida é Tua, e eu desejo, Pai, Te servir, eu quero viver uma vida contigo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, entra dentro dos nossos corações, faz morada dentro de nós. E Cristo mora em nós através da pessoa do Espírito Santo. Mas é diferente de sermos visitados pela manifestação do Espírito Santo.
que podemos até confundir sim com o batismo dele, que é quando ele derrama os seus dons. Mas quando somos visitados pelo Espírito Santo, algo acontece na nossa vida, algo acontece na nossa estrutura, que é impossível ser visitado por Deus e não sair mancando. É impossível ser visitado pelo Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo e não sair como Jacó saiu no momento em que ele se encontra com Deus. É impossível termos a presença do Espírito Santo em nossas vidas e não vivermos uma vida diferente da vida que vivíamos antes. É impossível, e é isso que nós temos que buscar todos os dias, porque a minha vida amanhã precisa ser melhor e mais cheia de Deus do que a minha vida hoje. E a minha vida hoje precisa ser mais cheia do que foi ontem. Sabe, queridos, que às vezes nós conversamos com pessoas e elas falam assim: quando eu vivia o meu primeiro amor. E é triste isso, queridos, porque no primeiro amor tudo é maravilhoso. É triste quando nós falamos: quando eu vivia no meu primeiro amor, e eu esqueço que eu preciso estar todos os dias no meu primeiro amor. Eu preciso estar com o meu coração queimando em chamas de amor pela presença do Espírito Santo, senão não tem como ser ou fazer diferença nessa terra. Não há como sermos instrumentos de Deus nessa terra. Falávamos no último culto que se não adianta mais, as pessoas não querem mais ouvir falar de Deus, elas querem ver a Deus. Se nós não tivermos Deus manifestado, não apenas morando em nós, mas Deus manifesto nas nossas vidas, manifesto nos nossos corações, manifesto. Se a presença dele não inundar o ambiente onde a gente chega, é muito difícil convencer as pessoas. Claro, não somos nós que convencemos, é o próprio Espírito Santo que convence da justiça, do juízo, da verdade, que traz o pecador ao arrependimento. Mas o que eu estou falando é que as pessoas não querem mais apenas ouvir falar de Deus. Estão fartas, o mundo está farto de ouvir falar de Deus. Quando eu paro para conversar, e aconteceu isso algum tempo atrás, com pessoas que apenas falam de Deus e falam e falam e falam, mas não tem Deus nas suas vidas, não demonstram Deus nas suas vidas, cai completamente em descrédito, amados. Nós precisamos manifestar Deus. Nós temos que manifestar Deus através do amor do Espírito Santo que vive em nós, e Ele está aí dentro de você. Ele está dentro de você, em algum lugar talvez perdido em meio às atribulações do dia. Ele está aí dentro, talvez sufocado pelas atribuições e pelas responsabilidades do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa faculdade, da nossa empresa. Talvez ele está sufocado dentro de nós e não consegue se manifestar, porque a nossa mente está muito cheia das coisas dessa terra, e convém que esteja, porque nós temos o nosso dia a dia. Nós precisamos trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que evoluir como seres humanos, como pessoas, mas o Espírito Santo, ele precisa não estar atrás disso tudo, e sim estar adiante, te ajudando a puxar a tua vida para frente. Ele não precisa, ele não pode, ele não deve estar perdido. Ele não deve estar perdido em meio aos meus pensamentos, não. Ele precisa ser a minha prioridade. Eu preciso estar perdido nele. Eu preciso estar perdido nele. Hoje eu passei um dia diferente, queridos, mesmo fazendo todas as minhas atribuições. Hoje saí, fiz serviço de rua, fui na RGE 2 vezes, foi um caos. Mas hoje eu passei um dia diferente na presença dele. A minha carne foi mortificada hoje, porque o Espírito de Deus cresceu em mim, e nós precisamos todos os dias viver isso. Que isso não venha a ser algo esporádico nas nossas vidas, mas que possamos sentir a sua presença, a ponto de, quando fecharmos nossos olhos para orar por um alimento, a ponto de fecharmos nossos olhos para orar por um prato de comida, sentirmos o amor e o tremor dele dentro de nós, agindo, querendo saltar para fora. Às vezes, queridos, quando nós estamos buscando a sua presença e damos liberdade ao Espírito Santo, ele faz algo diferente no nosso peito, ele fica a ponto de saltar para fora.
ele salta para fora de nós. Nós não precisamos fazer muita força para que ele saia, nós não precisamos fazer muita força para falar de Deus, nós simplesmente falamos Deus. E quando falamos Deus e vamos falar dele, parece que ele flui. Quem já passou um dia de consagração e sentiu isso? Quem já passou um dia na presença de Deus e quando foi falar dele não aguentou? Não aguentou, a carne estremece, a carne é derrotada e o Espírito é vivificado nas nossas vidas. Amados, nós precisamos todos os dias sentir isso, estando em santificação ou não, porque não é apenas o jejum que nos traz isso, mas é a presença dele. Se buscarmos a presença dele, vamos experimentar dele, cada vez mais dele, a profundidade, as riquezas. Nós seremos a árvore plantada à beira do ribeiro, nós seremos sacerdócio real, raça eleita, nós seremos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Por que as coisas não acontecem, não fluem nas nossas vidas? Porque nós não liberamos o Espírito Santo. Nós o mantemos cativos, presos dentro de nós. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, ele vive em mim, ele mora em mim. Não apenas isso, eu não posso ter ele aqui dentro de mim, eu preciso que ele flua através de mim. Eu preciso que ele flua através de mim, mas ele só vai fluir quando eu estiver fluindo. Quando a visitação dele for tão forte a ponto de tremer a minha carne, quando a manifestação dele for tão forte a ponto dele nos batizar, a ponto dele nos renovar, a ponto dele fazer todas as coisas em nossas vidas, nos preparar para esses dias, que os dias são maus e todos os dias nós temos tribulações, né? Todos os dias nós temos as nossas dificuldades, todos os dias nós nos deparamos com situações em que nós precisamos resolver, em que nós precisamos decidir, definir. Talvez as nossas decisões daquele dia vão manter e definir o processo da nossa vida durante os próximos anos, mas se nós tomarmos essas decisões baseadas no Espírito Santo, queridos, tudo será diferente. Tudo será diferente. O quanto nós estamos pedindo pelo Espírito Santo, o quanto isso é desejo do nosso coração, o quanto isso é desejo. Sabe, amados, que eu estava hoje, nem foi hoje eu preparei um estudo diferente, mas quando começou esse último louvor, eu dei uma olhadinha em cima na Bíblia e li esse versículo, e Deus já veio uma avalanche falando, e eu pensei assim, tá bom, Deus, não é para mim aplicar um estudo hoje, Deus quer conversar conosco hoje. Deus quer conversar conosco hoje. Aquilo me tocou profundamente, e eu falei, tá bom, Senhor, eu reduzo minha carne a nada, Senhor, e quero ser boca de Deus essa noite. O quanto nós estamos pedindo pelo Espírito Santo. E enquanto eu estava ali, eu comecei a me lembrar que eu oro, e as minhas orações são para que Deus abençoe a igreja, os membros. Lembro de cada um. Que as minhas orações são para que Deus venha edificar os nossos ministérios, para que Deus possa nos usar, para que Deus levante a nossa igreja onde quer que estejamos, para que possamos ser usados por Ele, ousados nele, para que sejamos intrépidos na palavra dele. E oro muito mais por nossas vidas, por nosso ministério, pelo trabalho, pelas coisas muito mais seculares do que propriamente espirituais. Ah, pastor, mas ministério é espiritual? Sim, é espiritual, mas nós podemos levá-lo dentro do Espírito, mas não deixa de ser algo secular, porque é o meu ministério. Quando na verdade Deus ministrou meu coração e disse, o quanto tu tem pedido por mim, o quanto tu tem falado, me dá o teu Espírito Santo. Embora nós saibamos que todas as coisas são feitas através do Espírito Santo. E quando eu peço, Deus edifica o nosso ministério nesse lugar, é a mesma coisa que estar dizendo, Espírito Santo, produz algo diferente no nosso ministério aqui nesse lugar. Porém, o quanto nós temos pedido
desinteressadamente. Não sei se eu consigo me fazer expressar o quanto nós conseguimos falar: Espírito Santo de Deus, eu quero a tua presença. Deus, me dá o teu Espírito. Para quê? Porque eu quero Ele. Porque às vezes a gente fala: Espírito Santo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, me ajuda naquilo outro, e nós esquecemos de simplesmente pedi-lo pelo relacionamento, por estar com Ele, por viver com Ele, por andar com Ele. Espírito Santo, eu não quero nada de Ti hoje, só a Tua presença. Anda comigo, fala comigo, conversa comigo, e nós podemos sim dialogar com Ele. O que Deus está falando essa noite para nós é que Ele quer ter intimidade com a sua igreja, através do Espírito Santo. Ele não quer uma igreja que faz apenas, Ele quer uma igreja que vive. Ele não quer uma igreja que apenas ensina, Ele quer uma igreja que mostra. Ele não quer uma igreja que mostra como fazer apenas, mas Ele quer uma igreja que vive a presença dEle. Ele quer uma igreja que ensina na prática como se vive com Deus. Ele quer alguém que não diga: ei, simplesmente eu tenho um Deus para te apresentar. Não, Ele quer alguém que diga assim: esse cara já está aqui. Esse cara já está aqui. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus procura aqueles que o adoram e que manifestam o seu caráter através de uma manifestação do Espírito nas suas vidas. Todas as vezes que nós o encontramos, nós mudamos. Todas as vezes que Ele se manifesta, nós perdemos e precisamos perder um pouco de nós e ganhar mais dEle. Nós temos que ser muito mais parecidos com Ele do que com nós mesmos. Eu tenho orado, a minha oração essa noite é para que nós e o Espírito Santo estejamos tão ligados, tão unidos, que alguém vai olhar e vai dizer assim: quem é aquele ali? Quem é aquele ali? De tão entrelaçados que nós precisamos e iremos estar com o Espírito Santo de Deus. Quando chegarmos, amados, nesse nível, quando chegarmos nesse nível, será tudo tão maravilhoso. Sabe, queridos, que eu tenho o livro de Atos. O livro de Atos relata a morte de Ananias e Safira. Quem lembra disso? Que eles vão lá, vendem suas fazendas e todos os seus bens, entregam a metade para o apóstolo Pedro e morrem. Antes de continuar com esse exemplo, eu queria deixar algo claro aqui. Tinha pessoas naquela época que não estavam dando nada. Tinha pessoas naquela época que estavam dando um pouco, outras estavam dando muito e outras estavam dando tudo. E não tinha problema quem não dava nada ou quem dava pouco, não tinha problema. Não tinha. O problema, queridos, é que Ananias e Safira, eles chegaram diante do apóstolo Pedro, diante do Espírito Santo, e falaram assim: aqui está tudo. Só que um pouquinho antes dele, realmente havia alguém que entregou tudo a Deus, tudo. Vendeu tudo o que tinha e entregou para a obra. E eu quero deixar claro aqui, eu não estou falando para te vender tuas coisas, tá? E dar para a igreja, não é isso, por favor. Eu acho que eu não preciso ficar me explicando mais, né? Já andam comigo há algum tempo. O grande problema não era eles ter separado um pouco para eles ou tudo para eles. O grande problema é que eles chegaram e tentaram se colocar no lugar aonde eles estavam querendo mostrar que estavam. Não, eu estou dando tudo, mas não era. 5 minutos antes havia alguém ali que estava realmente entregando tudo e elevou o nível daquela adoração. Quando alguém entrega todo o seu coração para Deus, ele eleva o nível da adoração.
Aí chega Ananias e Safira entregando pouco, uma parte, e disseram: é tudo o que eu tenho. E foram fulminados pela presença, porque um pouco tempo antes o nível da adoração estava lá em cima. E eu não estou falando nível de quantidade, queridos, e sim de verdade, de entrega, totalidade do coração, do ser. Deus, o que eu tenho é pouco, mas o meu tempo é pouco, mas todo o pouco tempo que eu tenho é teu. Entende a diferença de eu chegar aqui e dizer assim: não, eu tenho pouco tempo e estou adorando a Deus, e de fato não estar? Será que a gente consegue entender a diferença? Conseguimos entender a diferença de eu realmente entregar tudo, o pouco que eu tenho, tudo para Ele, o meu ser, o meu querer, o meu agir, um pouco do meu tempo para Ele, e chega alguém depois e diz: eu estou te dando tudo, Senhor, e não é. O que vai acontecer com essa pessoa? Porque aquele que entrega todo o seu tempo, eleva a sua adoração. Aquele que chega depois e diz: eu estou dando tudo para Deus, e não está, vai o quê? Morrer. Mas não vai morrer como Ananias e Safira, talvez, porque hoje não tem ninguém como o apóstolo Pedro aqui, mas vai morrer espiritualmente. Morrerá espiritualmente, porque o seu coração não está sendo justo e verdadeiro com o Senhor. Deus, eu tenho tempo, eu poderia fazer mais, mas eu estou sendo verdadeiro com o Senhor. Eu não tenho todo o tempo dedicado a Ti. Beleza, não tem problema. Deus, Ele quer a tua adoração mesmo assim. Ele quer viver contigo no tempo que tu tem para Ele. Agora, quando nós temos, quando nós podemos, quando nós falamos que estamos entregando tudo, queridos, entreguemos tudo. Que possamos viver um evangelho real e verdadeiro. Não, Deus, meu tempo não é todo teu. Beleza, mas o tempo que tu está com Deus, tu está com Deus. Nós não podemos dizer: Deus, eu te entrego tudo, todo o meu ser, se de fato não entregamos, se de fato ainda tem áreas da nossa vida que nós precisamos transformar, mudar, se de fato tem áreas da minha vida que eu ainda não permiti que o Senhor as transforme. Se ainda há momentos da minha vida que eu prefiro deixar Deus aqui, de fora, do lado de fora do quarto onde eu estou, do lado de fora do meu carro, do lado de fora da minha empresa, se ainda tem momentos da minha vida que eu não quero a presença de Deus próxima a mim, se ainda existem momentos que eu não desejo que Deus esteja comigo, que eu não venha a dizer: Deus, eu te quero, porque podemos estar cometendo um erro gravíssimo contra nós. O que nós devemos pedir sim é: Deus, me dá, Senhor, o teu Espírito Santo, e através da presença dele, nós começamos a ter mudança, transformação, e o nosso tempo com Deus será um tempo mais de qualidade. Sabe, queridos, uma oração feita no momento de consagração é uma oração diferente de uma oração feita no momento de oba-oba. A qualidade da oração, a qualidade que nós empenhamos, o nosso querer, o nosso agir, nós focamos naquilo, porque o Espírito Santo passa a habitar aqui, dentro do coração de cada um de vocês, e Ele quer se manifestar, e Ele deseja se manifestar. Os planos de Deus, os planos do Senhor é manifestar-se através de cada um de nós, para que venhamos fluir nas coisas de Deus, fluir nele, fluir nos dons espirituais, fluir, sermos usados por Deus para declarar, para profetizar, para transformar, que possamos ser agentes de transformação nessa terra. Agentes de transformação nessa terra. Sabe, queridos, que quando nós chegarmos a um momento de adoração tão
privilegiado aqui neste lugar, dentro dessa cidade, eu tenho convicção de que aqueles que não estiverem vão ficar para trás. Vão ficar para trás. Porque o exemplo que nós damos aqui sobre Ananias e Safira se aplica a tudo. Aqui tem, é por isso que eu clamo para que vocês nos ajudem a orar e buscar o Espírito Santo, porque quando existe um lugar que ora e busca a presença do Espírito Santo e eleva esse nível, eleva o nível dessa adoração, quem não elevar fica. Sabe por que nós vemos tanto falso profeta? E eu vou me ater aqui, não vou mais além, tá? Sabe por que nós temos e nós vemos tantos falsos profetas prosperando na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país? Porque o nível da adoração não está subjugando a adoração que eles fazem. Porque quando a igreja adorar de todo o coração, quem não estiver de todo o coração vai ficar para trás, amados. É por isso que nós temos que pedir para o Senhor todos os dias: Pai Celestial, nos dá o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu quero orar com vocês essa noite, queridos. Em nome de Jesus. Se você pudesse, coloque de pé. Aleluias.